Você já se perguntou se a SR Santur, a marca de suspensões custo-benefício que vemos hoje, tem alguma relação com a Santur dos câmbios das Calóis dos anos 70 e 80? Nesse vídeo, vamos falar da ascensão e declínio da Santur, uma empresa japonesa que já foi maior que a Shimano e criou inovações que continuam sendo usadas até hoje nas bicicletas. A história da Santur começa em 1912, na cidade de Kawashinagano, na província de Osaka, no Japão, quando uma empresa chamada Maeda Iron Works começou a produzir catracas para bicicletas e equipamentos agrícolas. A cidade de Kawashinagano é vizinha à cidade de Sakai, onde a Shimano foi fundada, e isso não é mera coincidência. Mas para explicar essa coincidência, precisamos voltar muito mais no tempo. Especificamente na época que os portugueses trouxeram as primeiras armas de fogo para o Japão, em meados de 1540. Sim, nessa época eles estavam colonizando o Brasil e fazendo comércio com o Japão. E essas armas portuguesas transformaram completamente a maneira como se lutava guerras no Japão. Antes dos portugueses, as batalhas eram travadas com espadas e ou arco e flecha. E esse tipo de armamento necessitava de pelo menos 10 a 15 anos para que esse guerreiro pudesse entrar em combate e ser efetivo no campo de batalha, vulgo não morrer nos primeiros minutos. Os exércitos eram compostos principalmente por guerreiros de elite, que era uma classe social no Japão, os samurais. As armas de fogo trazidas pelos portugueses tinham muito potencial no campo de batalha e logo versões japonesas dessas armas começaram a ser produzidas. Com essas armas, camponeses recrutados sem muito treinamento militar podiam abater um guerreiro com anos de treinamento apenas apertando um gatilho. É possível dizer que, graças à introdução dessas armas de fogo, o Japão pôde ser unificado e se tornar uma nação. E a cidade de Sakai, uma cidade que dominava a arte da metalurgia, antes dedicada à produção de espadas, se torna o centro de produção de armas de fogo, pela sua proximidade com o porto de Osaka, facilitando o recebimento de matérias-primas e o envio da produção das fábricas para outras províncias japonesas. De 1639 a 1853, o Japão, já unificado e já tendo se tornado uma nação, viveu um período isolacionista. Nesse período foram praticamente cortados o contato com outras nações, principalmente as ocidentais, pois havia o temor de que essas nações planejavam criar conflitos internos no Japão, com o objetivo de tomar o controle do país. O cristianismo foi proibido no Japão, pelo receio de que os japoneses convertidos ao cristianismo priorizassem a lealdade ao Papa ao invés da lealdade ao governo, e também que os cristãos estrangeiros fomentassem rebeliões dos camponeses. Esse período isolacionista foi encerrado à força pelos Estados Unidos, que obrigaram o Japão a restabelecer o comércio com outros países em 1853. E nesse momento de reabertura, o Japão se viu atrasado tecnologicamente em relação às potências ocidentais. Esse fato causava muita ansiedade dentro do governo japonês, pois sendo inferior militarmente, corria o risco de virar uma colônia de uma potência europeia, como foi o caso de muitos outros países asiáticos. O Japão começou a correr atrás desse atraso, começando a adquirir armas de países que estavam à frente na tecnologia, como Inglaterra, Alemanha e França. Isso acabou reduzindo a demanda pelas armas produzidas em Sakai, e as fábricas de armas da cidade foram obrigadas a buscar outros mercados que pudessem aproveitar a expertise em metais e manufatura que eles possuíam. E por uma coincidência incrível, a bicicleta estava em ascensão nessa época. Em meados de 1870, as primeiras bicicletas chegavam ao Japão, trazidas por nobres e viajantes que voltavam da Europa. Essas primeiras bicicletas eram produtos caros, restritos aos privilegiados e também complicadas de serem usadas. Não tinham marchas e nem freios. Isso mudou com o desenvolvimento tecnológico da bicicleta, que as tornava acessíveis para mais pessoas, e logo começou a produção das primeiras bicicletas japonesas, começando com quadros nacionais e peças importadas da Europa. Havia um sentimento de que o mercado de bicicletas seria muito promissor, e várias empresas ligadas a bicicletas e seus componentes foram criadas
no começo dos anos 1900. Nessa onda de otimismo em relação à bicicleta, a Maeda Iron Works começa a produzir uma catraca chamada 888 em 1912. Nesse período, a marca Santur ainda não existia, era somente Maeda. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a empresa foi tomada pelo governo e de peças para bicicletas passou a produzir munições para armas. Em 1945, o Japão estava perdendo a guerra e bombardeiros americanos voavam livremente pelo território japonês, buscando destruir tudo que sustentava a máquina de guerra japonesa. E um dos alvos foi a cidade de Sakai, onde ficava a fábrica da Maeda. E a maneira mais efetiva de atingir as indústrias seria jogar bombas incendiárias, que produziam gigantescos incêndios que consumiam toda a cidade. A fábrica foi atingida e queimada pelos bombardeiros, que devastaram a cidade. Sim, queimada, pois os americanos sabiam que grande parte das casas do Japão era feita em madeira e papel. Após o final da guerra, com o Japão derrotado e arrasado, havia necessidade urgente de reconstrução. As indústrias que foram destruídas foram sendo reerguidas e a economia começava a reagir. Havia uma grande demanda por um meio de transporte que fosse barato, pois o Japão estava pobre e a maioria da população não tinha dinheiro para comprar carros ou gasolina, e a solução foi a bicicleta. Assim que possível, a Maeda voltou a vender as suas catracas de uma velocidade para atender essa demanda crescente. A empresa agora conta com 58 funcionários e um jovem talentoso chamado Junzo Kawai é contratado. E é ele que mais tarde será presidente da empresa a partir dos anos 70. No pós-guerra, a Europa produzia o que havia de mais avançado em bicicletas, como os câmbios franceses Simplex e Hurrit. E após Junzo Kawai fazer uma visita à Europa e ver esses avanços, a empresa entendeu que o futuro era produzir catracas mais avançadas, com mais de uma velocidade e câmbios para fazer essas trocas. A Maeda, então, fez uma parceria com uma empresa chamada Iwai em 1954, que originalmente produzia parafusos e começou a fazer câmbios traseiros, sendo o câmbio Santur 888 Wide um de seus primeiros produtos, que era inspirado fortemente nos câmbios franceses, mas como todo bom produto japonês, tinha diversas melhorias em relação ao original. Esses câmbios eram vendidos pela Iwai com a marca Santur, e a Iwai começou a produzir esses câmbios para serem vendidos junto com as catracas Maeda, que nessa época já podiam ter mais de uma velocidade. As vendas do lado leste do Japão seriam atendidas pela Iwai, e o lado oeste seria atendido pela Maeda. Esse era o acordo. A Iwai acabou entrando em falência em 1958 e a Maeda incorporou para si as tecnologias desenvolvidas pela empresa e também o nome comercial Santur. Daqui para frente, vou me referir à empresa como Santur. Em 1964, veio uma invenção que iria mudar para sempre a indústria das bicicletas. O câmbio traseiro de paralelogramo inclinado, inventado por Nobuo Ozaki, responsável pelo desenvolvimento de produtos na Santur. Essa invenção está presente nos câmbios traseiros até os dias de hoje e consiste em um câmbio que mantém uma distância constante entre o pinhão e a roldana, acompanhando de perto o ângulo formado pelos pinhões da catraca, o que melhorava em muito a qualidade das trocas de marcha. Antes dessa invenção, os câmbios tinham paralelogramo que fazia somente o movimento lateral e não acompanhavam o formato da catraca. Logo, a rodana estava próxima dos pinhões maiores, mas nos pinhões menores, a rodana estava distante. Você ainda consegue ver câmbios sem a tecnologia do paralelogramo inclinado em bicicletas extremamente simples. Repare que a distância entre a rodana e o pinhão é diferente, dependendo da marcha. A troca de marchas é mais lenta, imprecisa e a qualidade das trocas não é uniforme. E o câmbio não consegue lidar com catracas que têm uma diferença grande entre o maior e o menor pinhão. É por isso que nas bicicletas de estrada antigas, a catraca não tinha uma amplitude grande. A relação 13-21 dentes de 6 marchas era bem comum. Hoje em dia, a relação 11-30 dentes é a menor disponível para 12 marchas.
Essa invenção do paralelograma inclinado mudou a percepção no mundo de que as empresas japonesas só faziam cópias baratas dos produtos europeus. Os japoneses haviam criado uma inovação própria, e graças a esse avanço, a Santur conseguiu dominar o mercado de câmbios pelos próximos 20 anos, até a expiração da patente em 1984. Lembre-se desse ano, pois ele será bem importante mais tarde. Nos anos 60, os câmbios ainda não eram indexados, o que quer dizer que quando era necessário fazer uma troca de marcha, era necessário ir mexendo na alavanca, até que a marcha fosse trocada e parasse de fazer o barulho do tec-tec. Quando um câmbio é indexado, a posição das marchas já está demarcada, isso que o indexado quer dizer. Então basta empurrar a alavanca até fazer um clique, ou então basta apertar um botão ou soltar um botão no trocador para a marcha ser trocada. Hoje em dia, praticamente todas as bicicletas têm câmbios indexados. E antes de todo mundo, a Santur lançou um câmbio indexado de 5 marchas, chamada 5-Speed Click, voltado ao mercado americano de cruisers. Infelizmente, a Santur não seguiu em frente com esse conceito de câmbio indexado, apesar de estar uma década adiantado frente à Shimano. Isso vai ter uma consequência importante, que vamos ver logo mais. O bike boom foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos de 1970 a 1975, em que um enorme número de bicicletas foi vendido, principalmente para adultos, algo nunca visto antes na história. Antes do bike boom, bicicletas nos Estados Unidos eram vendidas para crianças ou adolescentes, e eram cruisers ou bicicletas infantis. Eram lentas e pesadas, então não serviam como meio de transporte, estavam mais para um brinquedo. Não era socialmente aceito que um adulto andasse de bicicleta, pois dava a entender que esse adulto era excêntrico ou era tão pobre que não conseguia nem comprar um carro. Tudo mudou quando muitas das crianças que foram concebidas após o fim da Segunda Guerra Mundial cresceram, estudaram, começaram a trabalhar e a ganhar bem. Afinal, a economia dos Estados Unidos estava mais forte do que nunca nos anos 70. Essa nova geração se preocupava com a saúde, tinha dinheiro sobrando para gastar com lazer, tinha tempo livre para se divertir e gostavam de coisas boas, de qualidade. Somado a tudo isso, havia uma crescente preocupação ambiental nesses jovens. Eles queriam estar mais integrados com a natureza, ao contrário das gerações anteriores, que viam a natureza somente como uma fonte de recursos naturais. E as bicicletas de estrada eram uma das coisas que despertavam o interesse desses jovens adultos. Para se ter uma ideia do que foi esse período, em 1970 foram vendidas 200 mil bicicletas de estrada nos Estados Unidos. Em 1972 foram vendidas 8 milhões de bicicletas de estrada. E não havia produção suficiente dentro dos Estados Unidos para acompanhar essa demanda gigantesca. Fabricantes estrangeiros começavam uma corrida para tentar suprir essa sede por bicicletas que estava se formando, mas as fabricantes de câmbio europeias já estavam no limite de capacidade. Isso abriu uma brecha para as fabricantes japonesas Santur e Shimano. No entanto, todo carnaval tem seu fim. E dos 15 milhões de bicicletas vendidas em 1973, as vendas caíram drasticamente para 8 milhões em 75, voltando aos níveis normais de vendas antes do bike boom. Muitos fabricantes e lojas que estavam com estoque abarrotado de bicicletas faliram, pois estavam otimistas que as vendas iam continuar crescendo. No final das contas, quem ganhou com o bike boom foram as fabricantes japonesas de bicicletas e componentes, que conseguiram vender muito e serem reconhecidas pelo mercado americano como símbolos de qualidade e preço justo. Nessa época, as marcas europeias não conseguiam oferecer a mesma qualidade que as japonesas, mesmo se posicionando em um segmento de preço superior. Para se ter uma ideia da diferença de valores, um câmbio Santur de $8 funcionava melhor do que um Campagnolo de $40. O câmbio Campagnolo tinha o estilo, a tradição e o prestígio de ser italiano e ser usado por atletas profissionais, e era isso que fazia ele vender, mesmo por um preço maior. A Santur, por outro lado, tinha uma política de preços justos. Ela colocava um extra em cima do custo de produção, e era esse o valor de venda.
A Santur não colocava o preço que o mercado estava disposto a pagar. Essa política de preços justos vai ter uma consequência para a empresa mais tarde. Já no Brasil, não teve bike boom, mas tivemos a Caloi, a Peugeot e a Monarch que começaram a oferecer bicicletas de 10 marchas por aqui, na esperança de repetir o sucesso e também para dar fim aos estoques que sobravam do bike boom. Muito dessa decisão veio de um slogan da ditadura, de que se é bom nos Estados Unidos, é bom aqui no Brasil. E assim foi feito. A Caloi e a Monarch repetiam a fórmula das bicicletas americanas: quadro de aço nacional e peças japonesas. As bicicletas Caloi vinham equipadas com peças Santur e as Monarch vinham com Shimano. E não é que deu certo? A Caloi 10 padrão tinha câmbios e trocadores Santur, além de diversas outras peças japonesas. A Caloi 10 foi um marco na história brasileira de bicicletas, e até hoje o nome Caloi 10 é associado a bicicletas de pneu fino, para aqueles que viveram os anos 70.